Imagine você ir dormir agora e quando acordar, você se encontrar com uma aparência horrível. A sua mente tem várias lembranças corrompidas e diferentes de vários futuros diferentes para o seu deixado passado. Você está confuso, você está horrível e não há nada que você possa fazer, exceto culpar o suposto responsável. Bem, essa é a realidade de uma das AUs mais trágicas da fanbase de Undertale. Conheça Underworld. Olá, observadores, ou posso dizer onisciente. Afinal de contas, aqui vocês podem saber de tudo que está acontecendo no multiverso de Undertale. Bem, pessoal, depois de vários pedidos e também uma boa enrolação, cá estou eu para falar sobre Underworld, considerada por muitos a AU mais macabra da fanbase de Undertale. Inclusive, muita gente disse isso no meu vídeo de Horror Tale. Mas afinal de contas, é mesmo a AU mais macabra da fanbase de Undertale? Bem, dizer isso é um pouco controverso quando você conhece o cânone. Afinal de contas, você percebe que a AU nem é tão macabra assim. Na verdade, ela é um pouco mais triste, por incrível que pareça. Sim, você vai, depois desse vídeo, olhar pra esse bicho aqui e você vai sentir pena, eu te garanto, você não vai sentir mais medo não. Enfim, pessoal, nesse caso, qual que seria a história de Underworld? Bem, pessoal, a história é muito controversa e ela foi criada, basicamente, pelo Coase Art. E a história não foi tão desenvolvida assim. Todas as informações que a gente tem foram pegas do Tumblr. E detalhe, em forma de ESCs, então tem muitas pontas soltas porque não teve nenhuma pergunta desse tipo respondida. Mas com tudo que a gente tem, a gente já consegue montar uma timeline do que seria a história de Underworld e a tragédia desse universo. E eu queria desmentir também muitas coisas que muita gente acha sobre essa AU, mas não tá tão certo assim. Então, se você tá interessado, senta aí, pega um lanchinho e vamos nessa. Bem, ao contrário do que muitos pensam, a culpa de tudo que aconteceu em Underworld não foi realmente da Frisk. Na verdade, a culpa vai totalmente para Kara, ou melhor, o player, que aparentemente o Coase Art representa como a mesma anomalia. Então eu vou falar como Kara. Kara, vendo as rotas e o jogo correndo normalmente, decide ter uma ideia, exatamente. Ele decide mexer nos arquivos do jogo, mexer nas rotas do jogo e hackear o máximo possível. Isso tudo causa um efeito colateral na linha do tempo, onde basicamente a gente vê que os monstros conseguem ter a fusão de todos os seus arquivos em uma só anomalia. Como assim? Vamos pegar o Papyrus, por exemplo. Ele tem sim alguns arquivos da rota pacifista, alguns arquivos da rota genocida, em forma de bug. É como se todos os arquivos existentes do jogo estivessem agora em uma única rota, uma rota confusa e sem explicação alguma, onde eles não sabem o que é verdade, o que é o futuro. A única coisa que se mantém ainda do mesmo jeito seria o passado, que não foi alterado, ao contrário do presente e consequentemente seu futuro. Após tudo isso, Kara pega a capacidade de resetar, a própria determinação de Frisk, e obviamente no pacote a capacidade de salvar e carregar também entra, criando assim Frisk como um ser completamente sem segundas chances. Ela teria apenas uma tentativa, e quando morresse, Kara, que teria o poder para si e não estaria mais acompanhando Frisk, reiniciaria o pesadelo do zero. Resumidamente, é o oposto de Glitch Tale. Aqui, o Frisk é o coitado da história e o Kara que é o real babaca. Nesse caso, pessoal, o jogo se inicia. E no momento que o jogo se inicia, por incrível que pareça, o que menos percebe a diferença é o próprio Frisk. Porque, na verdade, quem realmente ficou confuso, em dor e sentindo as diferenças foram os monstros, ou melhor, os NPCs. Todos os monstros do jogo, menos o Burger
Clear Paints porque ele é o mesmo em todas as rotas. De resto, todos os monstros acabaram tendo a fusão de seus arquivos em uma única anomalia. E nesse caso, vamos pegar, por exemplo, o Sans. O Sans lembra de plenamente todo o seu passado, mas agora o seu futuro é incerto. Ele só sabe que em um futuro ele virou amigo do Frisk, em outro futuro ele matou o Frisk, e em outro, bem, podem ter infinitos futuros, na verdade. Nesse caso, o Sans se encontra em uma forma confusa. Ele ainda ama seu irmão, que nem em todas as rotas. Ele ainda se importa com a Toriel e ainda é do bem, inteligente, como em todas as rotas. Mas ele não sabe quem culpar, exceto Frisk. Porque de acordo com o conhecimento que ele adquire na rota genocida, pacifista e nas neutras, o Frisk seria possivelmente o culpado por tudo que aconteceu. Já os outros monstros, ao contrário do Sans, eles não têm conhecimentos sobre as linhas do tempo, ou seja, eles não sabem o que pensar, eles estão horrorosos, eles estão com várias lembranças corrompidas de futuros corrompidos em suas mentes, e eles só lembram de memórias, e eles não sabem porquê, eles não sabem, eles estão em plena dor. A Toriel lembra de tudo que acontece em todas as rotas, mas ela não sabe sobre o conceito de timelines, ela acha que tá confusa, a aparência dela é dolorosa. O Papyrus pode até lembrar, mas ele não tem cabeça, então ele é surdo, mudo e tudo de ruim que você pode ser, e ele ainda assim não pode morrer, pelo menos se alguém não matar ele, mas eu acho que alguém não teria coragem de fazer isso. Nesse caso, a maioria dos monstros está em dor absoluta, mas eles lembram de algo. Uma coincidência: Flowey no final da rota pacifista e em potencial nas outras rotas tenta ferir eles, tenta matar eles e por aí vai. Isso faz eles terem um alvo, que é Flowey. Flowey é espancado, e detalhe, Flowey também não foi afetado, porque Flowey aparentemente já teve a posse da determinação, de o poder do jogador. Então, por consequência, o Flowey não foi afetado, apenas espancaram ele e deixaram o coitado na decadência. Coitado não, né? De certo modo ele merece. Bem, nesse caso, o jogo é iniciado e Frisk cai no subsolo, se deparando com todo aquele cenário caótico que estava todo subterrâneo. Mas nesse caso, logo ele é encontrado por Flowey, que após ser espancado, teve que recorrer à ajuda do humano. Então os dois, que meio que estão sofrendo as consequências e são ex-usuários do poder do reset, da determinação e tudo mais, decidem assim se juntar para tentar juntos sair desse inferno e dar um jeito nisso daí. Uma coisa que é muito engraçada é que em Underworld nós temos ao todo 4 tipos de finais, 2 piedosos e 2 matando. Como assim? Existe o final onde você só vira amigo deles, tenta aliviar a dor deles. Existe o final onde você psicologicamente acaba com eles, deixa eles completamente destruídos emocionalmente e ainda poupa eles. E existe 2 finais matando, onde um dos finais você meio que dá uma morte rápida para tirar eles do sofrimento, e outro você tortura eles psicologicamente e depois mata eles. Mas é meio pesado mesmo. Underworld é mais um mal triste do que macabra. Mas enfim, o Frisk e o Flowey nesse caso decidem progredir e não leva muito para eles acharem o Napstablook, que tá desse jeito horrível, e logo a Toriel também. A Toriel nesse ponto já estava em agonia pura, e inclusive o Sans, que tinha lembrado de tudo que passou e descoberto que a pessoa que ele falava por trás da porta era a rainha do subsolo, passou pelas ruínas e inclusive também tentou ajudar a Toriel, mas não foi de tanta ajuda e o Sans só voltou pra Snowdin. Nesse caso a Toriel te encontra e ela tá tão perdida que na luta dela, ela meio que acidentalmente pode até te matar. E aí você decide o jeito que você vai tratar ela, como eu falei, tem essas 4 possibilidades, mas pelo visto nenhuma vai mudar o final, até porque Underworld é mais sobre explorar o mundo e ver no que vai dar. Mas enfim, você progride, e você encontra o Sans, que tá em pura fúria com você, como eu falei. Ele não tem ciência sobre Kara, ele só lembra de Frisk que tá fazendo as coisas, então ele tá com uma raiva de você e tenta te matar. Mas não leva muito tempo para caso você sobreviva, você encontre o Papyrus, e quando o Papyrus tá por perto, é dito que o Sans ele não vai te matar por respeito ao irmão dele, mesmo que o Papyrus não possa ver, nem escutar e nem falar nada. Então o tempo passa e você luta com o Papyrus.
Porém, o Papyrus ele é cego, surdo, mudo e por aí vai, então lutar com ele é tipo lutar com um vegetal. Então você escolhe como você lida com ele, só progride. E assim você chega em Waterfall, e lá você vê algo que se assemelha a um botão de save. A Frisk então fica muito animada com isso, mas logo ela percebe que é a lança da Undyne, que tá em completa fúria com Frisk por lembrar de tudo, das rotas genocidas e não saber o que pensa. Contudo, como eu falei, Underworld é um conceito de ver como você trata os monstros, mas também de fugir. Então logo você consegue progredir e logo assim você e Flowey chegam em Hotland. Chegando em Hotland, vocês veem que Metaton, após se fundir com os arquivos de todas as rotas, não pôde manter seu corpo mecânico, então ele é meio que um fantasma bizarro. E já a Alphys, ela acabou também se fundindo, não só com os próprios arquivos, como com os arquivos dos amálgamas, que ela tanto interagiu e tanto fez desgraça. Então a Alphys foi meio que muito punida e virou uma coisa horrível. Também enfrentamos Muffet, que está em um estado deplorável, mas logo chegamos em Asgore. Na jornada de Underworld, então, nesse ponto, Frisk teria passado por muitos monstros, todos com uma única tentativa. E outro adendo legal de dar também é que, bem, a opção de luta de Underworld é muito limitada, você não pode ver a vida do monstro e provavelmente ele morre muito mais rápido com um tapa, por não ser muito resistente e estar em agonia. E também você não consegue checar ele muito bem, é uma coisa bem complicada e ainda tem vários diálogos faltando e Underworld é uma parada bem bizarra. E no fim das contas, o jeito que você trata cada monstro, sendo que a maioria é só fugir, ou acabar com eles rapidamente, ou atormentar, você escolhe, mas no geral você só vai progredir, não tem muito avanço, apenas quem sabe ajudar um pouco eles a se aliviarem. Depois de tudo isso, você chega em Asgore, e nesse ponto seria a conclusão de Underworld. Mas eu vou ser sincero, não vou inventar nenhuma história aqui e dizer que realmente nunca foi confirmado o que acontece nesse ponto. Apenas foi confirmado com todas as palavras que Flowey não é o vilão final, o que muita gente por alguma razão acha que é verdade. Nesse caso, eu acredito que a gente pode concluir quem seria o vilão final através de algumas coisas que temos. Mas quem seria? Depois de você passar por Asgore, confortar ele ou matar ele, quem que você encontraria quando fosse para sair do subsolo e concluir tudo? Bem, essa pessoa seria Kara, ao menos eu acho. Por que eu acho isso? Porque, bem, sempre foi feito um mistério sobre Kara e nunca foi negado que ele ia aparecer no final do jogo, e quando perguntavam a participação dele, eles diziam que era um negócio especial. Além disso, a gente tem um design de Kara, ou seja, ele ia em algum momento interagir com você, e que momento melhor do que esse, que é a conclusão de tudo, e você teria que lutar com quem tá no comando de tudo isso para recuperar seu controle do mundo e quem sabe consertar o que fez. Então a gente tem esse design de Kara. E eu acredito um cenário hipotético que ou ele só ia derrotar a gente, ia voltar tudo de novo, ia ser uma tortura eterna, ou a gente por alguma razão ia conseguir de volta nosso controle e dar um jeito em Kara de uma vez por todas pra transformar esse jogo de volta ao normal e quem sabe restaurar os arquivos. E assim acabando com essa tortura eterna que todos esses monstros estão e concluindo a história de Underworld. Bem, pessoal, é basicamente isso, essa é a história, como eu falei, tem vários pedaços faltando, mas é uma ideia muito mais criativa do que muita gente pensa. Muita gente veio me dizer que Underworld era mais macabro que Horror Tale e eu fiquei muito em dúvida. E quando fui procurar sobre, eu vi que é muito mais uma melancólica mesmo. A gente vê os monstros muitos não entendendo o que tá acontecendo, o Sans até entendendo, mas julgando a pessoa errada e não sabendo como lidar com isso, certos estados deploráveis, como o do Papyrus, cara, pensa viver desse jeito, e no fim das contas a gente não tem uma conclusão digna, e a gente só pode supor que seria o Kara mesmo, porque é quase certeza que ia ser mesmo o vilão final. Mas nesse caso, essa é a AU, esse é o conceito de Underworld, eu espero que tenham gostado do vídeo, e até a próxima.